tinha altos e baixos, né? Porque se eu não tinha paz interior, né, eu acordava e dormia pensando, né, na morte do meu filho. Para que o mundo possa ver que existe um Deus que está acima da morte, que está acima das dores, que está acima das dificuldades e pode tudo. E esse é o desejo de Deus, que você saiba nesse dia que o seu problema tem solução. Eu sou o Fábio Abud e você está assistindo o programa E às 12, a Resposta. E eu sou Cláudia Abud. O nosso programa tem como objetivo contar a história de pessoas que encontraram respostas e viveram experiências de transformação ao terem um encontro pessoal com Deus. No programa de hoje nós vamos ouvir a história de Sérgio Mana. Ele é um empresário de sucesso no ramo de confecção. Hoje ele tem 53 anos de idade, é casado com Verônica Mana e é pai de Lucas, um jovem formado em jornalismo que atualmente trabalha junto com seu pai. Ambos, eles viveram uma experiência sobrenatural de cura de uma doença muito grave na vida de Lucas. Meu nome é Sérgio Mana, tenho 53 anos, atuo na área de confecção há 30 anos, como representante comercial, e na década de 80 eu trabalhava numa multinacional. E em 85, 86, com 25 anos, eu já era o melhor vendedor do Brasil. Eu vendia 1 milhão de peças por ano, 1 milhão de calças por ano. E com 25 anos começou a entrar um dinheiro que eu nunca tive, e achei que eu poderia fazer coisas com o meu dinheiro como se fosse uma pessoa imbatível. Eu me sentia com 25 anos, indestrutível. E comecei a abrir lojas da Leves no interior, 3 lojas num prazo de 1 ano e meio, de uma forma ilegal, porque na empresa, na multinacional, existia ou existe uma lei antitruste que diz que todo aquele que trabalha nessa empresa não poderia ter nada paralelo na área de jeans. E eu, achando que estava fazendo as coisas corretas, porque o dinheiro era meu, não devia satisfação para ninguém, comecei a abrir essas lojas. E no final da década de 80, isso foi descoberto. E aí houve minha primeira tragédia, o primeiro golpe na minha vida. Eu, de melhor vendedor da empresa no Brasil, fui demitido. E depois de 6 meses cortaram meu fornecimento para as lojas, eram lojas da Leves. E eu literalmente quebrei. Foi a primeira quebra que eu tive financeiramente. Já era casado, tinha um filho Lucas, com 2, 3 anos de idade. E depois de 6 meses eu também perdi meu casamento. Então no ano de 1990 foi um ano realmente amargo na minha vida, amargo. E depois de 2, 3 anos eu tive um outro golpe, uma outra tragédia, essa bem maior, que nós ficamos sabendo, eu e a minha mulher Luciana, mãe do Lucas, que ele foi acometido por uma doença muscular degenerativa chamada distrofia muscular. Essa doença é uma doença progressiva, existem vários tipos de distrofia muscular, na criança, sendo que a única fatal é a tipo Duchenne, que o Lucas foi acometido. A criança, ela deixa de andar aos 7, 8 anos, 9 anos de idade, deixa de andar, e na adolescência, por volta de 13 a 15 anos, ela falece por problemas respiratórios, que é músculo, ou problema cardíaco, que também é um músculo do coração. E os médicos deram um decreto, que com essa doença degenerativa eu não ia passar da adolescência, eu ia virar óbito, Foi essa a sentença que os médicos me deram. E aí meus pais ficaram desesperados, tentaram resolver a situação de várias formas, buscando várias religiões, lendo, se informando de tratamentos, para essa doença. Chegando em casa, eu comecei a pesquisar sobre essa doença e eu vi na internet que é uma doença mortal. E aí foi a primeira vez que o chão da minha vida ruiu, na verdade. Eu lembro que 2 dias depois eu estava na Avenida Heitor Penteado e eu caí numa crise de choro. Descontrolei o carro, subi na calçada, bati no muro, tamanho o meu desespero. Eu percebia que já tinha algo diferente em mim,
fisicamente, eu percebi que eu andava um pouco diferente, algumas coisas que você percebe. E quando você é criança, é complicado, porque na escola as pessoas notam, os colegas de sala, alguns brincam, outros tiram sarro, então na infância foi um pouco difícil. Eu tinha altos e baixos, né? Porque se eu não tinha paz interior, né? Eu acordava e dormia pensando, né, na morte do meu filho. E a obra de Deus mesmo começa no ano de 2000, quando eu ia de 12 para 13 anos, quando eu fui convidado para participar de um culto na igreja pela minha tia Valéria, que me convidou uma vez para participar de uma festa. E aí entrei, me senti amado, me senti tratado de uma forma que eu nunca fui tratado na minha vida, com amor, com carinho. E desde então eu decidi realmente caminhar com Deus. E eu sabia que o Senhor já tinha um propósito na minha vida. Houve um projeto no HC, no Hospital das Clínicas, que eles iriam estar fazendo os primeiros testes com um remédio europeu para distrofia muscular. Era um remédio paliativo, porque até hoje a cura não existe. E existia 11 crianças já chamadas, né, que ainda andavam, para participar desse projeto. E o Lucas foi, né, convidado como 12º membro desse experimento no HC. E esse projeto, ele foi, o Lucas tomando alguns medicamentos, junto com mais 11 crianças, mas durante o período, essas crianças foram ficando pelo caminho. Aí pediram uma biópsia. Fez uma biópsia muscular e deu positivo novamente o resultado. E eles não entendiam, né, como uma criança já com 13, com 15 anos andava, né, sendo portador de distrofia. A partir daí, desse tempo, que Deus reverteu a situação de um decreto médico em um milagre, uma bênção. Tanto que a sentença é para eu viver até 16 anos, hoje eu tenho 26, então o Senhor realmente tinha um propósito, né, de que a minha vida fosse uma referência, um modelo para muitos outros, né, que buscam essa resposta que a minha família buscava, que eu buscava e que eu encontrei em Deus. Só que, como todos os finais de semana o Lucas ficava comigo, houve um período que ele começou a se ausentar da minha vida. Ele ficava sexta, sábado e domingo. Eu falei, alguma coisa está errada. Eu ligava, filho, você não vem para casa? Ele falou, não, pai, eu tenho que estudar. Eu falei, como estudar? Vai virar o Rui Barbosa agora? Esse garoto quer estudar de sexta, sábado e domingo? E não me conformava. Aí que eu fiquei sabendo que ele estava frequentando uma igreja evangélica. Como eu já estava sem emprego, sem loja, um filho já condenado, eu falei, não cabe mais tragédia na minha vida. Essa igreja, não sei o que é essa igreja, não vai tirar o meu filho de mim. Na verdade, eu chamava essa igreja de gangue. Quem que é essa gangue que está literalmente sequestrando o meu filho? E fui até essa igreja, mas com a intenção de resgatá-lo, na verdade. Só que aí um louvor tocou meu coração. Aí quando começou a falar sobre os jovens, sobre drogas, o cuidado, eu falei, poxa vida, tem algo diferente nessa igreja. E foi um período financeiramente difícil, porque eu lembro que eu saía com o Lucas, eu saía com 10, 15 reais, para a gente almoçar. Eu ficava vendo ele comer, ele falou, pô, pai, você não vai comer? Eu falei, não, eu já almocei e já jantei, porque era o que eu tinha. Na época eu já namorava com a Verônica, que hoje é minha atual esposa. Eu lembro que ela saía com 5 reais para comer e às vezes ainda voltava troco. Eu devia 11 condomínios do meu apartamento estava indo para leilão, meu carro com busca e apreensão, a escola do Lucas estava atrasado 7, 8 mensalidades, e de cada 10 ligações que eu recebia, 11 era cobrança. A vida realmente estava, como diz aí no mundo, lascado. Então esse era o clima que eu vivia, e esse é o clima que eu tinha acabado de chegar nessa igreja, buscando uma direção, buscando algo diferente para a minha vida. Porque os últimos 10, 12 anos foram coisas terríveis, só tragédias. Eu recebi uma primeira bênção de uma ligação de uma fábrica de confecção de Rio Preto. Eles me ligaram, eu sem emprego, sem nada, fazia alguns bicos que ganhava mensalmente R$1.500, alguma coisa parecida, e me ligou essa fábrica, não sei até hoje de onde,
Eles disseram, pô, você que é representante comercial, você que é o cara em São Paulo. E eu, cara, eu quebrado. Falei, sou eu mesmo. Aqui eu tenho um monte de clientes na mão, tenho fábricas de excelência. O que vocês precisam? Precisamos de um representante assim, assim, assim. Aí a vida começou realmente a clarear, aí começou a vir uma paz em meu coração que eu nunca tive. Aquilo que eu falei, né? Uma paz, né? Eu não tive mais conflitos internos. Conflito a gente tem sempre, mas um conflito interno, na verdade, eu não tinha mais esse conflito. Aí as coisas começaram a prosperar, eu como representante, a Verônica engravidou, nasceu o Daniel, e eu então, de um faturamento de R$1.500 que eu ganhava, R$2.000 no máximo, esse ano de 2014, nós estamos projetando já um faturamento de R$3 milhões. E hoje fica bem evidente, né, que a glória de Deus vence até a morte. Então, quem tem alguma situação de sorte selada, quem imagina que tem um destino ruim, quem imagina que isso é karma, é coincidência, Deus existe propósito de Deus nas nossas vidas que a gente desconhece. Mas quando o nosso coração está alinhado ao coração de Deus, quando a gente começa a obedecer os caminhos do Senhor, aquilo lá, nós temos uma bússola espiritual chamada Espírito Santo, que evite que a gente vá para a esquerda ou para a direita. Esse Jesus vivo, que foi apresentado a mim há 12 anos atrás, a minha família, ele não é, a palavra de Jesus, a palavra de Deus não é um privilégio para meia dúzia, a palavra de Deus é para o mundo inteiro. Aceite, você que está me ouvindo, a receber Jesus como único, suficiente, Salvador e libertador da sua vida, e a sua vida nunca mais será a mesma. Dê uma chance, querido, dê uma chance para Jesus. Realmente o nosso Deus é um Deus de estratégias. A Bíblia o chama de o Senhor dos Exércitos. E a Bíblia também chama Jesus do nosso general, Cristo. E esse Senhor dos Exércitos e esse general são aqueles detidos do poder para conduzir o seu exército. Mas junto com o poder, o general e o Senhor dos Exércitos são os grandes estrategistas. E o nosso Deus é o grande estrategista da vida de cada um de nós. Eu vejo nitidamente na vida do Sérgio, na vida do Lucas, na vida dessa família, a forma como Deus traçou milimetricamente todas as coisas com o único objetivo, tê-los para Ele. Eu vejo que na vida do Sérgio, esse homem que se reconhece antes do seu encontro com Jesus, um homem arrogante, soberbo, altivo. Ele diz que aos 25 anos ele tinha a nítida sensação que ele era invencível, imbatível, porque ele tinha dinheiro, ele tinha êxito e de repente Deus permite que ele tenha um grande revés, que o abalou muito, o revés financeiro, o maior de todos as permissões mais dolorosas que Deus podia fazer na vida do Sérgio, que é tocar na vida do Lucas, seu filho. E foi uma grande prova que o Sérgio viveu, e eu digo tão grande quanto o trabalho que Deus precisava fazer na vida dele. Para o tamanho daquela soberba, para o tamanho daquela altivez, daquela arrogância, um homem que tinha no coração a vontade mesmo de acabar com esses cristãos, eu vou nessa igreja porque eu vou arrancar o meu filho de lá. Me lembra muito esse grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, que eu particularmente tenho uma admiração enorme. Um homem que escreveu vários livros da Bíblia, mas Deus, que via o coração de Paulo, precisou permitir que Paulo passasse por grandes experiências com ele, a ponto de ficar cego num momento onde Jesus se apresenta para ele. E depois desse encontro forte com Deus, Paulo se transforma num poderoso instrumento para a edificação da igreja. A Bíblia mostra que Paulo vivia uma experiência dolorosa, contínua, onde ele fala que ele tinha um espinho na carne dele. E Deus fala, não, filho, eu não vou te livrar desse espinho na sua carne, porque na sua fraqueza, a minha graça te basta, e na sua fraqueza, o meu poder é aperfeiçoado. Então eu vejo muito isso na vida do Sérgio. Deus permitiu
que ele passasse por todas as dores, a dor da derrota, a dor da falência e a pior de todas as dores, uma enfermidade fatal na vida do seu filho querido, um homem divorciado, separado, e nessa hora ele entende que ele precisava de algo a mais, e Deus o atrai para a igreja através de uma enfermidade na vida do Lucas, do seu filho. E aquilo já era a estratégia do grande Senhor dos Exércitos, tocando o coração do Sérgio, assim como tocou a vida do apóstolo Paulo nessa experiência com Jesus. E ele começa a sentir o poder de Deus, sentir o amor de Deus e decide entregar sua vida nas mãos de Jesus. E nessa hora, ele, nessa decisão absoluta de entregar a sua vida nas mãos de Deus, ele percebe que vem do alto algo sobrenatural, que não resolveu os seus problemas de uma só vez, mas ele já conquistou aquilo que ele fala: eu conquistei paz. Eu já não tinha mais conflitos interiores. Eu olhava para o meu filho e via que algo muito divino acontecia naquele processo onde o mundo dizia que meu filho tinha anos contados de vida, que meu filho iria morrer. O Sérgio foi descobrindo que para cada área frágil da vida dele, ele ia recebendo provisão no espírito para poder superar essa fragilidade, para poder vencer as provas. E foi isso que Deus foi fazendo, permitindo que as coisas não se resolvessem instantaneamente, mas sempre o Sérgio se submetendo àquela natureza dele, aquela altivez, aquela arrogância, sempre submetendo a Deus e mantendo-se humilde, mantendo-se dependente de Deus. E muitas pessoas hoje sofrem porque acham que não precisam de Deus, elas se acham suficientes. E às vezes Deus precisa usar uma estratégia dura como essa, permitindo que um filho seja tocado, porque diante das coisas mais preciosas, as de verdadeiro valor, nós recorremos a Deus. Então eu vejo nitidamente na vida do Sérgio a permissão de Deus de tocar o Lucas, esse menino tão precioso, mas não tocar para a morte, tocar para o milagre, porque ele queria quebrar todas as cascas da vida do Sérgio, aquela estrutura que aparentemente era tão dura, porque só Deus podia ver que lá dentro existia um coração doce, um coração que era dele, ele precisava usar. E hoje o Sérgio pode abrir a casa dele para fazer as reuniões, para falar do amor de Deus, e ele tem ao lado dele diariamente a vida do seu filho como grande testemunho, a ponto do Lucas hoje ser estudado mundialmente, porque o DNA do Lucas é uma incógnita para a ciência, como um menino portador de uma síndrome tão séria, tão letal, pode aos 25 anos hoje estar andando, estudando, dirigindo. Isso é possível porque o nosso Deus é um Deus do impossível, é um Deus de milagres. Então, se você hoje está vivendo uma debilidade, uma fraqueza, eu oro a Deus para que Deus possa transformar essa tua fraqueza que hoje você vive em poder através da graça dele, que ele possa transformar tristeza em alegria, porque você vai descobrir a força da fraqueza, você vai descobrir a alegria da tristeza, você vai descobrir que os sentimentos, as experiências ruins com Jesus são para te tornar uma pessoa muito, 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 infinitamente melhor, para que o mundo possa ver que existe um Deus que está acima da morte, que está acima das dores, que está acima das dificuldades e pode tudo. Como disse Paulo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus através da vida do nosso apóstolo Fábio Abud. A palavra de hoje trata de algo muito poderoso. É o momento onde Jesus é solicitado por um principal dos judeus, um líder de uma sinagoga, vai até a casa desse judeu e ali ressuscita a sua filha. É uma história impactante, porque é uma história onde a vida vence a morte. E eu quero que você acompanhe comigo Lucas capítulo 8. Diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga.
e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que fosse consigo até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes ao mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Jairo, não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas Jesus disse: não choreis, ela não está morta, ela apenas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e a menina imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Linda história. É uma história que fala exatamente sobre o fato de que quando alguém busca a Jesus, algo poderoso pode acontecer. Aqui, um homem conhecedor da lei, um homem que trabalhava com a palavra de Deus, movido em fé por ter ouvido os milagres que Jesus estava fazendo naqueles dias, se despe do seu orgulho, se despe da sua posição de um homem conhecido, de um homem famoso no meio da elite religiosa judaica, e ele vai humildemente estar diante de Jesus para suplicar que Jesus vá até a sua casa e ali possa orar, impondo as mãos pela sua filha para que a sua filha fosse curada. Esse texto nos ensina algumas coisas importantes sobre a fé. A primeira revelação importante é que a fé não é, como muitas pessoas pensam, uma coisa de pessoas que estão em desespero, de pessoas que estão sem achar solução para a sua vida através das suas próprias forças, ou como muitos dizem, a fé, o buscar a Deus numa igreja é coisa para gente de cabeça fraca, gente sem cultura, gente ignorante. Não, muito pelo contrário. A fé é algo que produz milagres extraordinários. A verdadeira fé, a fé aplicada em Jesus, muda destinos. Esse é o primeiro ensinamento. E uma das coisas que esse texto também nos ensina é que para essa fé gerar milagres, essa fé que move o poder de Deus, poder gerar milagres, é necessário que o ser humano primeiro se despoje do orgulho, dos preconceitos. Como eu já disse, muitas pessoas acham que buscar a Deus é coisa para gente sem cultura. Mas na verdade, a fé em Jesus, a fé na palavra de Deus, é algo que pode mudar radicalmente a sorte de todos quantos decidem trilhar esse caminho. E foi isso que Jairo fez. Jairo, no desespero de querer salvar sua filha, que estava terrivelmente enferma, à beira da morte, ele se despe daquele orgulho de ser o líder de uma sinagoga, e ele vai até Jesus, que naqueles dias era tido por alguns como um simples profeta, por outros um curandeiro místico, e por outros até mesmo um falsário, uma pessoa que era considerada naqueles dias charlatã. Mas Jairo, movido pela fé, por ter ouvido os milagres que Jesus fazia naqueles dias, ele então se humilha, e a palavra diz que ele chega diante de Jesus e suplica de joelhos que Jesus vá até a sua casa orar pela sua filha e impor as mãos sobre ela. E o que acontece? Mais um aspecto da fé. Quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, nós devemos saber que Ele é o próprio Deus, e que Ele é um Deus disponível, que Ele é um Deus de amor, um Deus misericordioso, que não está preocupado se somos devedores em relação a Ele, se somos pecadores, se estamos dentro ou fora de uma igreja. O que Jesus busca achar no nosso coração simplesmente é fé no seu amor e no seu poder.
E porque ele acha isso no coração de Jairo, prontamente Jesus se levanta e sai com Jairo, que vai caminhando ao lado de Jesus até a sua casa. Quando nós caminhamos ao lado de Jesus, nós estamos nos dirigindo para um milagre. E foi exatamente isso que aconteceu na casa de Jairo. Quando eles entram, algumas pessoas que estavam ali na porta já disseram a Jairo: não adianta, não incomode mais o mestre, não tome o tempo de Jesus, a sua filha já está morta. Esse é o outro aspecto importante que se relaciona à fé, para que ela conceba e possa nos levar ao objetivo final, que é um milagre, que é uma mudança de vida. Nesse trajeto entre começarmos a buscar a Deus e alcançarmos os resultados, vêm as provas da fé, vêm as lutas, se levantam as vozes contrárias que vão dizer: o teu casamento não tem mais jeito, a sua dívida é impagável, o seu filho jamais vai voltar para casa, não adianta, essa doença que você tem é incurável. As pessoas que estavam ao redor de Jairo disseram para ele: não adianta você perturbar Jesus, a sua filha já morreu. Só que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E quando ele chega àquela casa, ele coloca para fora todas as pessoas que estão incrédulas. Ele pede que todos se retirem e entra ali só com seus discípulos e também os pais da menina que estavam crendo e desejando aquele milagre. E ele impõe as mãos sobre a menina, ele ora por ela e ele diz: Jairo, não tema, tão somente creia, porque a menina vai ser salva, a menina vai ressuscitar. Jesus então impõe as mãos sobre aquela menina e dá uma ordem, dizendo: menina, levanta-te. E de forma milagrosa, de forma sobrenatural, aquela jovem se levanta do seu leito de morte e se joga nos braços do seu pai e da sua mãe, que, maravilhados, são agora testemunhas de um grande milagre. Assim é a vida daqueles que vivem ao lado de Jesus. Todos aqueles que depositam a sua fé em Jesus, que entregam a Ele os seus problemas, as suas dores, vivem grandes milagres. E o último ensino dessa palavra, eu acho que talvez seja aquilo que é o mais importante para você, que é você saber nesse dia, esse é o desejo de Deus, que você saiba nesse dia que o seu problema tem solução. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas talvez você esteja diante de um impossível. Talvez você esteja sentenciado por uma enfermidade incurável. Talvez médicos tenham dito que você tem um tempo de vida já pré-determinado. Talvez você tenha um filho que você acha que jamais vai voltar para casa. Talvez o seu casamento esteja mergulhado em infelicidade e você não crê mais que possa vir a ser feliz. Mas o que Deus quer que você saiba hoje é que a resposta para as suas questões, a solução para os seus problemas, há um milagre sobrenatural querendo vencer o teu impossível. Se você quiser viver esse milagre, você só precisa fazer aquilo que Jairo fez. Crer no poder de Jesus, crer no seu amor e dar um passo em direção a Ele. Isso não representa vir estar conosco no domingo próximo na igreja El Shaddai, mas o primeiro passo, na verdade, é nesse momento, diante dessa tela de televisão, você abrir o seu coração para receber Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Isso se faz através de uma oração, onde você deve pedir para Deus que Ele entre na sua vida, que Ele entre na sua casa e que Ele, de uma forma sobrenatural, resolva tudo o que está comprometido. Feche seus olhos e faça comigo essa oração. Diga comigo: Senhor Jesus Cristo, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor ressuscitou de entre os mortos e hoje eu Te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida. Espírito Santo, eu Te convido, faça morada no meu coração e me dê a salvação eterna para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Pronto? Agora o seu espírito
vai poder se mover em fé, porque o Espírito Santo de Deus vai passar a iluminar o seu coração, a trazer vida para dentro de você, esperança e a certeza, que é a fé inabalável, de que milagres extraordinários vão acontecer na sua vida. Para que essa sua fé seja alimentada, fortalecida até o ponto de realizar milagres sobrenaturais, para que daqui a bem pouco tempo seu problema seja um testemunho de vitória. Eu quero te convidar para vir estar conosco no seio da Igreja El Shaddai, participando das nossas reuniões. Nós temos as reuniões nas casas, nas células, onde você pode encontrar no nosso site a célula mais próxima da sua casa. Basta você acessar o site www.ies12.com e achar ali o lugar que fique mais cômodo para você e o dia mais adequado para você estar conosco. Ou você pode vir a uma das reuniões da família no domingo, onde nós temos 3 reuniões. A primeira na parte da manhã às 9h30, outra na parte da tarde às 17 horas e à noite às 19h30. Eu tenho certeza que à medida em que você caminhar com Jesus Cristo, você vai se fortalecer, você vai se renovar em esperança, em alegria. Deus vai restaurar muitas áreas da sua vida e logo mais você vai estar testemunhando para todos que te conhecem que Jesus mudou radicalmente a sua sorte. Nós esperamos por você. Um beijo no seu coração. Até a próxima semana.